nome é Isis e esse é o canal Isis Acupuntura. E como eu falei no outro vídeo, que eu falei sobre a cosmologia na filosofia chinesa, agora eu vou estar falando um pouco mais sobre a questão das trindades dentro desse sistema. Temos muito uma interpretação dentro da filosofia chinesa dos números e suas representações nos padrões estruturais de todas as coisas, né? Então a gente observa o padrão da unidade, do vazio, né? Seguido do padrão da unidade. Então temos em seguida o padrão da dualidade e por fim o padrão da trindade. E eu vou mostrar nos desenhos como eu estou explicando, né? Vou começar a explicar nesse desenho aqui dos padrões das trindades, né? E basicamente nós conseguimos observar um padrão de trindade em diversas coisas da nossa natureza. Como eu vou explicar aqui agora, mostrando na imagem. Vocês vão ver aqui o que acontece. A gente consegue ver que alguns dos padrões da trindade conhecidos são nas luzes e nas cores, né? Nós temos as 3 cores primárias, 3 luzes primárias. Essas combinações, elas formam outras cores complementares. Você tem das cores primárias, tem o amarelo, o magenta, o ciano. E nas luzes nós temos o vermelho, o azul e o verde. E a combinação das cores primárias, entre elas, vai formar as outras cores que vão se encontrando nas luzes, né? E as combinações das luzes primárias vão formar as 3 cores que são as principais, as 3 luzes que são as principais nas cores. Todas as cores misturadas geram preto e todas as luzes combinadas geram branco. E o que acontece no caso do arco-íris, por exemplo, é porque ele é como se ele separasse as frequências de luz, né? E então a gente consegue ver aquelas cores diferentes. E aí temos na cultura da humanidade algumas representações de trindade, demonstrando como isso já era observado por diversos povos como uma coisa importante. Então nós temos aqui a triquetra e o triskel, que é associados à cultura europeia, aos celtas, que representavam essa trindade como, por exemplo, uma representação do ciclo da vida. Muitas vezes a trindade feminina da virgem, da mãe e da anciã. E todo o ciclo de juventude até a morte, né? E tem também essa outra representação que a gente chama de semente da vida, do símbolo da flor da vida, que é o mandala também presente na cultura oriental e em outras culturas, que representa um padrão estrutural hexagonal presente em diversas estruturas da nossa natureza, inclusive no corpo humano. Nós também conseguimos ver diversas organizações estruturais das células e tecidos que respeitam esses padrões fractais e também padrões hexagonais, né? Então, exemplos que a gente dá aqui de questões conceituais são a percepção do passado, do presente e do futuro, como 3 momentos, as representações que são de algumas culturas de certas subdivisões do nosso eu, que é mente, corpo e espírito, o início, o meio e o fim. É toda uma linha de tempo, né? Que a gente tem um começo, um fim e tem um caminho do meio. Então sempre tem essa divisão. E dentro da filosofia chinesa, nós temos essa percepção antiga, né, principalmente, que se colocava o céu numa extremidade, a terra em outra extremidade e o ser humano no meio. Isso como uma das formas de representação, porque tudo isso pode ser aplicado em diversas outras coisas, né? Uma coisa em relação... sempre tem a relatividade envolvida, uma coisa tem em relação à outra. Então o céu é yang em relação à terra, porque o céu está no exterior e a terra está no interior. Por isso que nós temos uma seta daqui para cima e da terra para baixo. Como o ser humano ele estaria entre esses dois lugares, né? Você está entre o céu exterior e a terra onde você está fixo, se você está sendo atraído, então você estaria no meio aqui do neutro. Mais uma vez que o ser humano se desloque para outro posicionamento, esses padrões também vão mudar. Esse seria um padrão estrutural relativo a onde você se encontra, né?
Então, cada um vai estar... de acordo com essas modificações, a gente pode ter novas interpretações dos momentos yin e yang. E o que eu encontrei, né? Alguns livros já demonstram isso, mas nós temos, dentro de outras culturas, até da cultura cristã, a Santíssima Trindade. Como você vê, existe uma inspiração, né, na Trindade por muitos anos, por muitos milênios até, de diversas culturas. Aqui nessa formação dos elementos, nós vamos ter a combinação de uma trindade yang, é um triângulo apontado para cima, e uma trindade yin, um triângulo apontado para baixo, um positivo e um negativo. Essa combinação forma a estrela de 6 pontas. Algumas culturas chamam também de a lâmina e o cálice, representando o feminino e o masculino. Um é mais interior e o masculino é mais exterior, né? Essas dualidades. E aqui eu represento com as combinações de positivos e negativos como que fica posicionada. Para você ter o equilíbrio, você tem que ter sempre os opostos complementares trabalhando. Então, esse simbolismo aqui, ele só teria harmonia, né, quando ele estivesse acontecendo dessa forma. Não teria como ele acontecer de forma separada. A gente desmembra para compreender, mas ele tem que estar nesse sentido, senão não teria como funcionar. Então, na trindade yang, você vai ter um yang máximo aqui com positivo. Eu coloco como o yang já é positivo para começar e o yin é negativo, então todos eles já recebem um positivo para início de conversa, né? E todos os yin já recebem um negativo. Então, a combinação yang máximo vai estar positivo. O yang mínimo, né, você pode dar outras nomenclaturas, você vai ter um positivo com um negativo. E o neutro, você vai ter positivo com o símbolo de neutro. E aqui no yin você também vai ter isso. Vai ter um negativo, um negativo positivo e um negativo neutro. Quando você combina, na estrela de 6 pontos, você vê as oposições complementares, formando a estrutura de positivo neutro com negativo neutro. Eles fazem essa correlação. O positivo negativo com negativo positivo também fazem essa correlação. E o negativo com positivo, eles fazem essa junção. E aí você forma a estrela de 6 pontos e o símbolo hexagonal. E todas as suas relações, né? E aqui é representando de uma forma melhor junto com os 6 elementos, que eu vou abordar mais detalhado na outra imagem e no próximo vídeo. Aqui, como você tem a trindade yang, né? Juntando os 3 elementos yang, junto com a trindade yin, juntando os 3 elementos yin. Então você vai ter o elemento fogo, ele estando representando esse positivo, porque o fogo seria o yang máximo, né? Com a energia de acender, o fogo sobe. E o positivo e negativo, que é um yang não tão forte, ele seria o metal, com o sentido de contração. E o yang neutro seria o grão. O grão é a semente da vida. A semente que ela vai se correlacionar com a terra. Então, a semente ela do masculino, ela entra na terra do feminino para gerar a vida. E aí, na trindade yin, né, negativa, você vai ter... Quando eu falo negativo e positivo, não tem nada a ver com uma coisa boa ou ruim, só para ressaltar, né? Que representa o feminino. Você vai ter a água aqui na oposição, a água tem o sentido de descender, né? Negativo. A madeira, que seria um negativo ou positivo, que estaria na transição. Seria um yin, não tão yin, né? Ele está no sentido de expandir. E a terra, ela é um sentido de mais... um sentido mais neutro, né? Seria bem neutro mesmo. Ela de receber e nutrir. E aí eu vou explicar depois no próximo vídeo como é que isso funciona aqui com os 6 elementos. E aí a gente vai poder entender como é que funciona também naquela outra imagem de por que esses canais, né, estão associados com todos esses trigramas. Como é que eu montei isso e a relação e a explicação de por que é mais lógico a gente aceitar a utilização de 6 ao invés de 5. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos nesse mapa aqui muito bom, elaborado pelo Dr. Wu Tou Kwan, que eu espero estar pronunciando corretamente também. É um mapa dele que ele fala sobre os 5 elementos.
Mas é interessante quando a gente vê umas contradições lógicas, quando a gente observa que, por exemplo, como eu mencionei já anteriormente, nós temos 12 canais principais, né? 12 canais, 6 canais Yin e 6 canais Yang, que a gente está representando eles nas pernas e braços, mas eles passam pelo corpo todo. E é curioso porque a gente pode ver que nós temos os canais aqui, pulmão, CS e coração, como canais Yin, na parte interna do braço, né? E os canais intestino grosso, triplo aquecedor, intestino delgado, na parte Yang do braço. Depois você vai ter aqui os canais baço, fígado e rim na parte Yin. E aí você vai ter o estômago, vesícula biliar e bexiga na parte Yang. Então, pela lógica, você vê que são 6 canais Yin e 6 canais Yang, correspondentes a 6 elementos, né? Só que acontece que quando eles falam de 5 elementos, eles combinam, eles colocam cada elemento responsável por um órgão e uma víscera. Por exemplo, no caso da água, você tem o órgão rim e a víscera bexiga. Já quando ele faz isso com todos os elementos, a madeira, o metal e a terra. Quando chega no fogo, eles vão e combinam, os principais seriam o coração e o intestino delgado, né? E colocam também o CS e o TA, que é o circulação sexo e triplo aquecedor, ou também a gente chama de CS de pericárdio, né? E aí a gente vê que alguma coisa não está harmônica, né? Tudo na medicina chinesa, ele baseia-se na grande harmonia e equilíbrio. E quando a gente vê a teoria dos 5 elementos, ela não está em harmonia. E quando você lê o livro do Maciossa, a gente também observa que não é bem assim, porque no próprio livro do Maciossa cita como a teoria dos 5 elementos sendo distinta da teoria dos 6 elementos. E então, depois eu vou explicar melhor sobre isso no próximo vídeo, sobre os 6 elementos, para a gente entender por que utilizar os 5 elementos, os 6 elementos, parece ser mais lógico e mais coerente com a filosofia chinesa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre todo esse sistema, né, das bases da filosofia chinesa e também da medicina chinesa. E no próximo eu vou conseguir explicar, juntando tudo que eu já venho falando no primeiro vídeo da cosmologia e agora nesse segundo vídeo falando das trindades, juntando tudo para explicar, entender o que são esses 6 elementos e como é que eles funcionam, né? Como é que eles se organizam, se estruturam. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber as notificações dos próximos vídeos que eu estarei postando, tá bom? Então, qualquer dúvida podem comentar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!